Olá! Neste vídeo, vamos abordar um tema bastante interessante. Nós vamos aí executar uma simulação de um processo, já conhecido aí de vídeos anteriores aí da nossa área de tutoriais, que é o elevador transportador de caixas. Nós vamos integrar este processo em um ambiente virtual, aí através da ferramenta Factory.io, como se fosse um Digital Twin, e vamos utilizar aí a comunicação Modbus TCP entre este simulador, este processo executando em ambiente virtual, e o nosso microcontrolador STM32F103. Nós vamos desenvolver a aplicação de controle, que já foi abordada em um dos temas de nossas videoaulas aí do passado, de nossa área de tutoriais, né? Outro tema que foi abordado foi a interface de comunicação aí TCP client, e mais especificamente o protocolo aí Modbus TCP client, utilizando aí o W5500, a shield do W5500, juntamente com o microcontrolador F103 da plaquinha Bluepill. Então, com um recurso muito barato que nós temos aqui em mãos, nós vamos inserir dentro do microcontrolador aí toda a lógica de controle, né, toda a máquina de estado aí, as máquinas de estado desse processo, como dito aí mais uma vez, já abordado em um dos nossos vídeos anteriores, né, assim como a biblioteca para o Modbus TCP Client, abordado em outro vídeo. Nós vamos integrar essa solução no microcontrolador, utilizar aí a comunicação Ethernet, mais especificamente aí com o protocolo Modbus TCP, aí na opção Client, e vamos comunicar com o Modbus Server através aí do meio físico, né, Ethernet, que vai estar rodando em ambiente virtualizado, dentro aí do software Factory.io, utilizando o software Factory.io. É um recurso bem interessante para você utilizar aí nos seus estudos, nas suas provas de conceito. Então, isso é bem interessante, porque você consegue virtualizar o seu processo ao qual você quer automatizar, e através aí de recursos aí com custo baixíssimo, como este microcontrolador e esta shield, você vai conseguir aí executar o seu código, né, inserir aí a sua lógica de controle no microcontrolador e provar o conceito disso. Então fique aí atento aos próximos minutos, que nós vamos mostrar na prática o funcionamento desta interessante aplicação. Muito bem, vamos então agora fazer uma demonstração do funcionamento desta aplicação. Lembrando mais uma vez que o conceito da máquina de estado, o conceito de estruturação de software por trás desta aplicação, ele está disponível aí na nossa área de tutoriais. Existe um vídeo aí dedicado ao tema. Existe também um vídeo dedicado aí à aplicação Modbus TCP Client, né, uma aplicação utilizando aí o W5500, né, e também aí o microcontrolador STM32F103, todos os dois vídeos disponíveis em nossa plataforma. O que nós vamos fazer, mais uma vez, relembrando, é utilizar essa aplicação Modbus TCP Client e anexar essa aplicação, integrar essa aplicação à máquina de estado de controle deste elevador de transporte de caixas. Então, se nós observarmos aqui do lado direito, nós temos aqui a tela do Factory.io, onde já temos aqui dimensionado já a nossa aplicação, que é aqui basicamente o elevador, as esteiras inferior e superior, algumas caixas posicionadas aqui nas respectivas esteiras, os seus atuadores, os seus sensores de fim de esteira, né? Os sensores de indicação do nível do piso do elevador, também aqui o sensor da esteira interna do elevador, ou seja, aquela aplicação que a gente já mostrou no vídeo, né, naquele vídeo tutorial, implementada na prática aqui, em um modelo, né, um modelo simulado. Isso é muito interessante. Vamos utilizar esse poderoso recurso desta ferramenta, uma ferramenta desenvolvida muito para a área de automação industrial. Então, o que nós vamos fazer é utilizar esses recursos, né, desta ferramenta em comunicação com o microcontrolador. E para tal, a gente implementou para esta aplicação, para este microcontrolador, como nós vamos mostrar rapidamente, né, após este vídeo de simulação, nós implementamos aqui a aplicação Modbus TCP,
Utilizamos aí para a aplicação Modbus TCP alguns recursos para comunicação aí e envio de bits e recepção de bits, né? Então nós vamos aí forçar algumas bobinas, ler algumas entradas e com isso nós vamos estabelecer uma comunicação entre o microcontrolador STM32F103 e a aplicação simulada no Factory.io. Isso basicamente é o mesmo aí que a gente está aplicando um Digital Twin para este microcontrolador aí que tem um custo bem baixinho, né? Então a gente está aí trazendo aí várias possibilidades aí aos desenvolvedores, as pessoas que gostam aí de trabalhar com este tema, tá? Utilizando recursos aí de custo muito baixo. Essa é a abordagem bem interessante do tema. Então nós temos aqui dentro do Factory.io esta aplicação. Eu vou disponibilizar neste vídeo lá na parte ali da descrição do vídeo um link do OneDrive, né? Este OneDrive contém aí todos aqueles projetos ali da área de tutoriais do meu canal e vou estar agregando aí nessa área de tutoriais o software completo para o microcontrolador, aqui desenvolvido no STM32Cube, né, IDE, e também já esta aplicação do elevador de transporte de caixas para o Factory.io. Então você basicamente vai abrir esses arquivos, né, executar e fazer simulações. E é claro, né, existem aí na internet inúmeros vídeos abordando a ferramenta Factory.io, como trabalhar aí com essa modelagem, inserir aí atuadores, sensores, ou seja, você modificar, adaptar de acordo com o seu sistema, de acordo com a sua máquina e posteriormente, é claro, trabalhar em cima das máquinas de estados e do conceito e desenvolver a sua aplicação para o microcontrolador. Então, basicamente aqui é como se fosse a nossa planta real em ambiente de simulação e aqui é o software, a aplicação que nós desenvolvemos para controlar este processo. Então aqui, né, no lado esquerdo, depois nós vamos abordar, tem já as máquinas de estado que nós implementamos naquele vídeo, explicamos em detalhe o conceito para a aplicação do elevador de transporte de caixas. Então está todo implementado e rodando essa aplicação no microcontrolador, assim como poderia ser uma aplicação rodando no CLP, por exemplo. Então nós utilizamos um microcontrolador, um recurso barato, disponível, facilmente encontrado no mercado, com uma placa aí Ethernet baseada no chip aí da Wisnet, o W5500, também de baixíssimo custo. Com isso nós implementamos um Modbus TCP Client nesta aplicação, neste microcontrolador, né? E estamos comunicando com o simulador. Então desenvolvemos a nossa planta aqui e controlamos a nossa planta a partir do software aplicado, instalado, descarregado no microcontrolador. Isso é muito interessante, né? Vou mostrar aqui, a gente pode depurar, né? Fazer a navegação linha a linha aqui no código, depurar variáveis, isso é possível, né? No recurso que a ferramenta nos traz para este microcontrolador aqui disponível. E aqui do lado direito, Factory.io. Tá, eu não vou entrar nos detalhes mais uma vez aqui de como você desenvolve aqui em cima do Factory.io, modifica aqui a posição dos objetos, etc, né? A ferramenta ela permite uma navegação tridimensional, como vocês podem observar, um recurso muito abrangente. Nós temos aqui uma opção, né, de drivers, file drivers, dentro do Factory.io. E aqui olha que interessante, né? Nesta aplicação nós vamos trabalhar aqui com o Modbus TCP IP Server. Então nós vamos aplicar aqui o Modbus TCP IP Server. Nós vamos aqui inserir nesta aplicação algumas entradas e saídas, né? Então basicamente aqui no editor do Factory.io nós podemos buscar aqui os nossos sensores, por exemplo. Então os atuadores, por exemplo, aqui nós temos o contator para que o elevador suba, para que o elevador desça. Então basicamente os nomes, as tags, você clica aqui sobre o tag, né, sobre o atuador aqui, e você pode vir aqui na ferramenta e modificar o nome de acordo com a sua necessidade aqui, com a sua aplicação. Então nós fizemos isso, nós já desenvolvemos aqui
para este processo todos os tags, né, para se comunicar aí com o microcontrolador, estão todos já identificados. Nós vamos aqui na opção então de drivers, e se vocês observarem, nós já mapeamos aqui as entradas 0 a 8. Eu vou mostrar posteriormente que nós inserimos aí, agregamos a aplicação Modbus TCP Client existente no vídeo anterior, nós agregamos aí novas funcionalidades, né? Então nós estamos aí com recurso para se trabalhar com comunicação aí de leitura de até 16 bits de entrada e de escrita de até 16 bits de saída, né? Fora a parte de registradores que já existia na implementação anterior. E é claro, você conhecendo do protocolo, pegando a biblioteca, você consegue adaptar esta biblioteca facilmente para trabalhar com muito mais bits de entrada, de saída para a aplicação. É muito interessante essa ferramenta, né? Nós aqui mapeamos já as entradas 0 à entrada 8 e aloquei a essas entradas seus respectivos inputs, seus respectivos sensores. Então, por exemplo, o botão de rearme da esteira inferior, o botão para rearme da esteira superior, o botão para rearme do elevador, o sensor da esteira inferior, do andar inferior do elevador, da esteira superior, do andar superior do elevador, da esteira interna do elevador e do andar de descarga já estão todos imputados. Vocês podem observar que o sensor da esteira inferior, superior e do elevador, ele está atuado, né? É um sensor normalmente fechado. Então, se a gente observar aqui, eu vou dar uma aproximada, então nós já podemos observar aqui, ó, o espelhinho e reflectivo e o sensor atuado, tanto da esteira inferior, quanto da esteira superior, quanto da esteira de descarga que está aqui embaixo. Então isso daqui é um conceito já que a gente está abordando, né, bastante interessante, já dá para ter um entendimento legal dos recursos da ferramenta. Então o que nós vamos fazer aqui basicamente é inicializar, mas olha que interessante antes disso, aqui tem drivers para CLPs e o mais próximo da nossa realidade para implementar o microcontrolador, que nos facilitou muito adotar esse processo, foi a aplicação Modbus TCP/IP Server. Então estou trabalhando com o microcontrolador como client e o simulador, este simulador, né, nessa planta, né, esse processo como server. E aí, lógico, você tem que designar o IP correto de acordo com a sua rede, né? Coisa básica. A porta 502 para o Modbus TCP. Aqui é o identificador do slave, então no nosso caso nós utilizamos o identificador 1. E olha que interessante, as saídas digitais e as entradas digitais, nós vamos trabalhar com inputs e coils e bobinas. Então, é claro, se a gente tivesse variáveis analógicas nesse processo, nós poderíamos trabalhar com input registers e holding registers. E, inclusive, a nossa biblioteca desenvolvida lá atrás no tutorial do Modbus TCP Client, ela já engloba as opções para leitura e escrita de registros. Então, se você estiver trabalhando com variáveis analógicas, você já tem esse recurso disponibilizado na biblioteca e poderá fazer essa interface entre microcontrolador e simulador. Então eu vou basicamente inicializar, como vocês podem observar, o IP já está aqui, ele já se encontra em processo de comunicação com o microcontrolador. O que eu vou fazer agora, vocês podem observar, as esteiras estão estáticas e nós vamos aqui basicamente agora inicializar aqui dando um play, mas antes disso eu vou entrar em modo de depuração no microcontrolador. Então eu vou aqui na opção Run, Debug, nós vamos entrar em modo de depuração aqui com o microcontrolador. Vamos aguardar, ele está compilando, vai comunicar aí com o microcontrolador. Deixa eu conectar aqui os cabos, senão a gente não vai conseguir fazer essa comunicação, é claro. A gente aguarda aqui um pouco o processo e vamos observar o resultado. Ok, entramos em modo de depuração, né? Então, básico do conhecimento nosso aí no microcontrolador, no desenvolvimento. Então aqui a gente já consegue observar os estados de algumas variáveis. Por exemplo, olha que interessante, o elevador ele se encontra nesse momento no estado aguarda FIFO. Né? Se a gente recapitular lá no vídeo que a gente explica as máquinas de estado para esse
para essa aplicação, para esse processo, é justamente esse o primeiro estado. E no caso das duas esteiras, está no estado aguarda-caixa. Nós estamos com a aplicação pausada aqui na primeira linha. Então o que nós vamos fazer basicamente é inicializar o simulador. Então a gente clica aqui na opção Run. Vocês podem observar aqui que ele já está rodando. Por quê? Porque possivelmente a gente já tinha no nosso processo, isso é muito interessante, este contator atuado. Então, para que nós possamos evitar isso, eu vou reiniciar, mas antes de reiniciar, olha que interessante, nós vamos basicamente parar o driver, inicializar o driver, então podemos observar que agora todas as saídas estão desligadas, ele não vai subir. O nosso microcontrolador ele se encontra neste momento aqui parado, estático, né, no início do programa, antes de nós prosseguirmos aqui com a execução. Então nós já estamos comunicando. Eu vou aqui basicamente reinicializar a simulação. Então todas as esteiras, as caixas estão posicionadas, o elevador no andar de descarga. Propositalmente eu coloquei as caixas em posições distintas, né, com um espaçamento entre ambas. Se a gente observar, a caixa do andar superior ela está um pouco à frente da caixa do andar inferior. Então é esperado que no nosso processo, na nossa aplicação que foi desenvolvida, o elevador ele busque inicialmente o andar superior, porque essa caixa ela vai chegar primeiro ao seu sensor e isso vai registrar no nosso FIFO da aplicação. E aqui nesse momento vamos então inicializar aqui o microcontrolador, a sua execução. Vai buscar a caixa superior. Então, nesse momento, toda a lógica aplicada ao microcontrolador está fazendo o controle sozinha desse processo. E olha que interessante, agora ele vai para o andar inferior, né, dentro da lógica do nosso FIFO, vai chegar a caixa, ele vai parar, vai descer, vai descarregar. Olha que interessante que eu vou provocar agora. Eu vou aguardar ele chegar no andar superior para buscar a próxima caixa e quando ele tiver transportando a caixa por dentro do elevador, eu vou suspender o controle, suspender a aplicação controladora. Olha que interessante, nesse momento os sensores param de atuar. E nós não temos mais controle sobre a aplicação em si aqui. Se a gente der um zoom aqui no Factory I/O, nós vamos observar aqui que os roletes eles estão girando. Eu vou habilitar inclusive o áudio para vocês verem quão realista é essa ferramenta. Tá? Eu vou habilitar o áudio, vocês vão observar agora. Esse é o ruído aqui da nossa esteira. Eu vou distanciar da esteira e vocês vão observar que o ruído vai diminuindo. É muito, muito interessante, tá? Então se eu mandar executar aqui novamente aqui, nosso processo ele parou porque ele estava aguardando a caixa chegar aqui. Então o que nós podemos fazer, por exemplo, é forçar esse atuador, como se tivesse chegado a caixa. Vocês podem observar que a esteira ela vai parar de girar. Então é isso, é bem interessante, né, o processo, né, a dinâmica desse processo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou entrar um pouquinho no que foi feito dentro do software do microcontrolador para possibilitar aí a comunicação, essa adaptação na biblioteca Modbus, né, para se fazer a comunicação aqui com Factory I/O para este simulador. E é isto. Perfeito. Então vamos aqui ao main.c, né? Então esse código aqui, parte dele, né, a gente já abordou esse assunto no vídeo sobre Modbus TCP Client, né, aplicado aí ao W5500. Então nós já temos aqui toda essa abordagem apresentada, né, anteriormente. Toda a parte aqui, né, do tempo de inatividade para se gerar alarmes, né, todas as estruturas do software, da nossa máquina de estado de controle do
elevador transportador de caixa, né, do sistema de transporte de caixa. Isso também foi abordado em um vídeo que a gente disponibilizou aqui na nossa plataforma, então aconselho aí, se você não assistiu, repassar esses vídeos, tá? O que a gente fez aqui basicamente, né? Eu vou baixar aqui um pouco. Logo no início do loop principal, né, eu utilizei basicamente aquele código apresentado na videoaula sobre o Modbus TCP Client. A única diferença é que agora, né, eu apliquei, né, aqui, né, desenvolvi aqui dentro da biblioteca uma função para leitura de entradas discretas e também uma função para escrita de múltiplos coils, tá? No nosso vídeo passado, na nossa aplicação anterior, a gente tinha desenvolvido aqui para essa biblioteca apenas leitura e escrita de registros, né, para variáveis analógicas. Legal. Adicionamos aqui agora então um recurso novo nessa biblioteca para leitura de entradas discretas e escrita também de coils. Então, se a gente observar, basicamente o que a gente tem aqui é a montagem nua e crua do protocolo, né? Do protocolo aqui Modbus TCP. Então nós temos aqui byte a byte aqui a formação deste protocolo. Aconselho aí a você buscar aquelas bibliografias que a gente já abordou, os sites que a gente já abordou no vídeo sobre o assunto, né? E aqui basicamente o que a gente foi inserir este novo protocolo aqui para a leitura e escrita, né, de sinais discretos, booleanos, tanto para coils quanto para inputs. Então, é o que nós temos aqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui é montar o protocolo para aplicar esses function codes aqui do nosso famigerado Modbus. Tá? Então, o que nós fizemos aqui é a leitura das entradas discretas. Tá? Então, a gente envia essa requisição, né, daqui, que este daqui é o client, para o simulador, que é o server. O simulador, por sua vez, ele vai responder. E ele tendo uma resposta, a gente executa essa tarefa de leitura aqui, nessa task de leitura, né? E aqui ele vai retornar os seus valores das suas entradas. Então, o que a gente está fazendo basicamente, né? Então já existe uma união aqui, né? Um tipo union para um input coil, que a gente vai bit a bit. A partir dessa instrução, nós vamos requisitar via Modbus TCP, né, via protocolo Modbus e implementação Ethernet ali, né, nós vamos nós vamos requisitar deste client algumas informações do nosso server. O nosso server, no caso, é o simulador. Então, o que nós estamos requisitando do simulador? O estado de suas entradas digitais, dos sensores no nosso processo, da nossa simulação. E todos os valores dessas entradas, que no nosso caso lá a gente observou foram nove entradas, todas essas 9 entradas elas vão ser armazenadas aqui nesta word do nosso input coil. E depois nós vamos destrinchar bit a bit esta word. Então o primeiro bit é o botão de rearm da esteira inferior. O segundo bit é o sensor de caixa da esteira inferior. E veja que eu utilizo uma lógica no, uma lógica invertida, né? Eu inverto o sinal. Por quê? Porque ali nós temos um sensor NF, normalmente fechado. Então eu inverto para atender a minha lógica que foi desenvolvida anteriormente. E vou fazendo isso bit a bit. Né? O bit 3 aqui vai para o sensor elevador. E se a gente abrir o Factory.io, isso daqui está realmente respeitando a distribuição que a gente colocou lá. Veja só. Vou ampliar aqui, ó. Botão de rearm inferior, sensor esteira inferior, andar inferior. Então está seguindo essa distribuição. Muito bacana, né? Beleza? Feito isso, nós vamos para a nossa máquina de estado, que também foi abordada e apresentada naquela videoaula. A única diferença aqui, pessoal, é que eu retirei a parte que comunicava com o display OLED. Agora eu não estou utilizando o display OLED, eu só retirei essa parte de comunicação. O restante, não vou entrar em detalhes porque isso está muito bem explicado naquele vídeo e repleto de comentários aqui no nosso software também. E chega a parte das saídas digitais. Na parte das saídas digitais, o que a gente faz é pegar a estrutura e os membros das estruturas
que correspondem aos nossos atuadores. Então, por exemplo, o contator do motor da esteira inferior, o contator da esteira superior, né, do elevador para movimento de descida, de subida e também da esteira interna do elevador. E eu atribuo isso a cada um dos bits do nosso output coil. Se a gente vier aqui, está seguindo a mesma estrutura. Contator em esteira inferior, superior, desce, sobe, e também do elevador, da esteira do elevador. Segue essa ordem. E depois nós executamos aqui a nova funcionalidade que foi inserida, né, desenvolvida para a nossa biblioteca de Modbus TCP, que é a escrita de múltiplos coils. E nesse caso nós estamos escrevendo 16 bits, até 16 bits. Lembrando, vocês podem modificar essa estrutura para escrever mais bits, se você tiver mais entradas ou mais saídas. Aqui é apenas um conceito inicial para que você possa explorar esse recurso e adaptá-lo à sua necessidade e à grandeza dos seus projetos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.